Olá! O objetivo desse vídeo é demonstrar como realizar o levantamento de crédito e PIS/COFINS sobre bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumo, tendo como base os arquivos da IFD ICMS-PI e da IFD Contribuições. Então, para atender ao referido objetivo, nós criamos a consulta 865, que tem como base os registros C100 e 6070, na qual o que ela faz? Ela verifica todas as notas e itens que estão na IFD ICMS-PI e não estão na IFD Contribuições, e também lista todas as notas e itens que já estão na IFD Contribuições, porém com CSTs que não dão direito a crédito PIS/COFINS ou a base de cálculo de PIS/COFINS, né, for igual a zero. Então, antes de dar o seguimento aos trabalhos, nós sugerimos que o usuário faça um amplo estudo, uma ampla análise sobre todas as orientações que estão colocadas aqui. Entre elas, é importante destacar que essa consulta se aplica para o C100 670, ou seja, ela não se aplica para a escrituração consolidada. Também é importante destacar que aqui nós colocamos todos os procedimentos, ou seja, o usuário vai executar essa consulta, exportar para o Excel, vai analisar de todos os itens em que o contribuinte não se acreditou, né, daqueles que o usuário entende que o contribuinte deveria ter se acreditado, deve ser informada a CST, CFOP, valor de base, alíquota, valor de PIS/COFINS e a conta contábil. Depois o usuário vai alterar na aba do Excel, colocando o nome lá para notas, para transformar numa tabela de referência, vai importar no módulo início, vai importar essa tabela, depois vai no módulo editor e vai executar as rotinas que vão ajustar os arquivos da IFD Contribuições, né? Então, seguindo os procedimentos que estão descritos aqui, a primeira coisa, o usuário vai executar a consulta e vai fazer aqui um amplo estudo, uma ampla análise agora sobre os itens que o contribuinte não incluiu na base de crédito. E aí, evidentemente, tem que verificar o que diz a legislação, conhecer a atividade do contribuinte, visitar o processo produtivo, se for indústria, etc. Outro ponto relevante também a se destacar é que nós listamos na consulta a nota completa, ou seja, se na nota teve um item que o contribuinte não incluiu na base de crédito e os outros itens o contribuinte incluiu, nós vamos trazer sempre a nota completa. E aí cabe ao usuário, evidentemente, analisar os itens que o contribuinte não incluiu na base de crédito do PIS/COFINS. Muito bem, então vamos exportar agora para o Excel, exportar aqui essa consulta para o Excel. Depois aqui vamos abrir ela. E aí, evidentemente, que agora o usuário vai fazer o estudo conforme eu mencionei, ou seja, os itens que o usuário entende que o contribuinte deveria ter incluído na base de crédito, o usuário vai fazer o quê? Vai alterar a CFOP, a CST, o valor de base, a alíquota do PIS/COFINS, né, conforme está descrito aqui, e informar a conta contábil. Após isso, vai mudar aqui na aba do Excel para o nome de notas, justamente para transformar numa tabela de referência dentro do banco de dados do MA. Então vamos escrever aqui notas. Depois de todo o trabalho concluído, fecha, salva. E agora vamos importar, né, essa tabela. Então clica aqui em início, tabela, seleciona o arquivo digital, Excel, que tem o nome agora dentro da aba do Excel de notas, confere se aparece o título aqui notas, clique em importar. Após isso, o que o usuário deve fazer? Deve seguir o passo a passo que está aqui, ou seja, agora o usuário deve ir lá no módulo do editor, selecionar aqui todos os arquivos da IFD Contribuições, né? Ir aqui em prêmio, né? IFD Contribuições e inclusão, agora aqui base, módulo, consultas, e nós temos duas rotinas. A primeira rotina, o que ela vai fazer? Mesmo se tiver a nota fiscal que nenhum dos itens, né, foi incluído na base de crédito, essa rotina, se o usuário executar, não irá excluir essas notas e itens. Agora, se o usuário quer incluir somente as notas que pelo menos um item, né, tenha sido incluído na base de crédito, aí o usuário deve executar essa rotina. Porque o que diz o guia prático? O guia prático diz o seguinte, que devem ser incluídas as notas e os itens nas entradas no C100 670 na IFD Contribuições, quando pelo menos um item da nota foi incluído na base de crédito.
Então nós criamos duas opções porque tem alguns usuários que querem incluir todas as notas, mesmo que nenhum item da nota tenha sido incluído na base de crédito. Então nós criamos as duas consultas e aí cabe, as duas rotinas, perdão, e aí cabe aos usuários escolherem de acordo com o seu entendimento. Importante destacar que quando o usuário executar essa rotina, automaticamente o EMEA vai inserir o C010, o 170, o C100, né? Se não tiver, quando são notas que foram e notas e itens da IFD e ICMS-PI, as que já estão na IFD Contribuições, o EMEA vai alterar, né, o C170, de acordo com o que o usuário informou na tabela de referência, conforme eu mencionei anteriormente, né, ou seja, daqueles itens que o usuário alterou, né, conforme eu já expliquei anteriormente, e vai também ajustar, vai incluir o 0140, os participantes, as unidades de medida, os itens e aqui as naturezas do 0400. Né? Um ponto importante destacar é que o EMEA não vai incluir automaticamente o 0500. Por quê? Porque o 0500 ele tem uma estrutura e um conjunto de dados específicos vinculados à contabilidade. Então, como o usuário está incluindo notas e itens da IFD e ICMS-PI nos arquivos da IFD Contribuições, o usuário deve vir aqui, ó, inclusão IFD e ICMS-PI e executar a rotina 0500, que automaticamente o EMEA vai pegar as contas contábeis do registro 0500 da IFD e ICMS-PI, né, dos arquivos da IFD e ICMS-PI, e vai incluir nos arquivos da IFD Contribuições. Outro ponto importante a ser destacado é que esse procedimento que eu mostrei aqui, que faz a automação total da revisão tributária, né, dos insumos e mercadorias para revenda, etc., o usuário pode fazer por arquivo individualmente ou pode fazer de 60 arquivos ou mais. Então, isso é uma decisão do usuário. Bem, depois de executada a rotina, recomendamos que o usuário sempre venha aqui em consultas, né, declarações federais, EFD contribuições e executa a consulta do C100 670 e faça aqui uma rápida análise, né, escolha algumas notas e itens que foram alterados, né, e a gente sugere que o usuário faça aí a conferência, verifique se agora, né, esses itens foram incluídos na base de crédito aqui no C100 670. Então a gente recomenda que o usuário faça essa conferência para ver se está tudo certinho, etc. Depois de feito isso, ok, trabalho encerrado, aí é dar prosseguimento aos outros trabalhos, ou seja, fazer a revisão das outras oportunidades de crédito. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.